Olá, bom dia. Aqui quem fala é a Simone Quintiliano. Eu sou astróloga e sou terapeuta holística. Hoje é dia 10 de janeiro de 2021 e esse áudio aqui é para eu explicar um pouquinho para vocês das maiores probabilidades aí para esse ano de 2021. Então, eu fiz toda uma análise astrológica desse ano aí de 2021. Então, eu quero aqui explicar para vocês todas essas influências, toda essa energia aí, tudo que a gente vai sentir de mais forte para esse ano de 2021, justamente para a gente conseguir entender um pouco melhor os rumos aí do Brasil, do mundo, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de, eu achei super interessante uma definição sobre previsão que eu achei na internet e eu acho legal trazer isso desde o começo aqui, porque às vezes eu sinto, como astróloga e também como terapeuta, que a forma como é disseminado previsão astrológica, essa palavra previsão, eu não sei o que acontece, mas dá um ar de algo determinista, como se a gente fosse capaz de prever o futuro de uma forma muito linear, determinista, e isso não é possível. A astrologia, ela tem uma base preditiva, mas a gente, como astrólogo, a gente não tem essa capacidade de prever um futuro completamente certo. Então, acho que é legal desmistificar um pouquinho isso e entender de fato o que é uma previsão, o sentido mesmo, o significado da palavra previsão e como que a gente usa isso na astrologia para ajudar a gente nas análises e no dia a dia. Bom, peguei aqui do dicionário online de português. Significado de previsão é o que se faz antecipadamente, o que se realiza com antecedência e que poderá ocorrer futuramente, cautela com que se trata os assuntos, sensatez no modo de se comportar, prudência, conjunto dos procedimentos que visam evitar algo, prevenção, previsão de danos. Isso é o significado da palavra previsão, que dessa forma, vista corretamente, é o que a gente analisa na astrologia. Então, essa parte aqui do significado que fala conjunto dos procedimentos que visam evitar algo. Isso fica totalmente alinhado com o que a astrologia tenta trazer diariamente para nós, quando a gente analisa todos esses aspectos, quando a gente analisa o que foi, como está e como aquilo pode acontecer, a gente, com isso, a gente consegue se prevenir, literalmente, de várias coisas. A gente consegue entender aquele movimento, aquele padrão e aplicar na nossa vida, e aí, de forma muito pessoal, a gente vai conseguir entender como que a gente pode se beneficiar. Então, a astrologia, ela é sim com base preditiva, ela nasceu preditiva, a gente faz sim as previsões, mas não com esse estereótipo que ficou de previsão da astrologia. É algo que vai te falar um futuro super determinado ali, que é imutável, e isso não é verdade. Então, achei muito interessante colocar isso antes, porque o intuito desse áudio é explicar para vocês o porquê entender esses aspectos são importantes para o direcionamento do ano, para que a gente consiga entender em que lugar a gente está, quais são os rumos e que a gente consiga traçar novas perspectivas. Então, esse é o intuito desse áudio. A gente entender que muita coisa vai acontecer e que existe essa repetição de padrão de vários aspectos, né, que foram acontecendo ao longo dos anos. Aqui nesse áudio eu não vou focar em falar para vocês, por exemplo, Júpiter em Aquário fazendo quadratura com Urano, etc. Eu não vou falar desses aspectos assim, até para não ficar muito astrologuês.
Tudo que eu tô falando aqui será uma síntese de toda a análise que eu fiz ao longo desses dias todos aí do ano de 2021, tá bom? A gente tem meses aí que todo ano a gente tem mesmo alguns meses que são mais intensos, outros nem tanto. Para 2021, esse primeiro semestre ainda será bem intenso, bem mais do que o próximo semestre. Do primeiro semestre, esses 3 primeiros meses aí, a gente tem muitos movimentos, muitos acontecimentos, e isso já dá um norte pra gente do que como que a gente pode planejar o nosso ano. Né? A análise aqui ela será um geral de 2021, pois os aspectos mais fortes eles serão analisados de forma individual ao longo do ano. Então, aqui eu fiz ao longo desses dias um apanhado geral de todos os aspectos, as coisas mais importantes e como que isso vai se desenrolar. Porém, todos os meses a gente tem aqueles aspectos, por exemplo, quando o Mercúrio fica retrógrado, quando a Vênus muda de signo, quando a gente tem uma grande conjunção, fiquem tranquilos que ao longo do ano, todas as vezes que a gente tiver esses aspectos mais fortes, eu vou analisar isso de forma individual e gravo novos áudios e vou enviando aí para vocês, tá bom? Bom, no e-mail que eu mandei para todo mundo, eu mandei um link por um site que é o Astrolink, que lá tem a explicação de todas as casas astrológicas do nosso mapa natal, o que cada uma significa. Eu acho extremamente importante que a gente entenda isso, porque o mapa natal, ele tem 12 casas. Cada casa representa uma área da nossa vida. Portanto, representa tudo o que a gente está vivendo em vários aspectos. E por que é importante entender isso? Cada vez que tiver algum movimento importante, isso vai influenciar de uma forma muito, muito individual. Então, se a gente tem um movimento forte em Sagitário, às vezes você tem Sagitário no seu ascendente, e isso vai influenciar aquela área, a casa do seu ascendente ali, essa área da vida, a área 1. Mas eu posso ter Sagitário na casa da carreira, por exemplo. E então aquele movimento lá em Sagitário que para você influencia a casa 1, para mim influencia a casa 10. É diferente. Então vai existir uma característica daquele movimento, porém para você aquilo tudo influencia uma área e para mim outra área. E é importante então você ter cada vez mais esse contato com o seu mapa natal. O mapa natal, ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento, e quanto mais a gente fica em contato com ele, mais a gente vai entendendo esse desenrolar. Eu sempre explico isso muito para os meus clientes, vocês que são meus clientes sabem, eu explico sempre que cada vez que você entrar em contato com o seu mapa natal, vai parecer que é a primeira vez, porque a gente vai mudando o nosso nível de consciência e a gente vai tendo novas percepções com relação àquele material, àquele mapa. Ali fala de uma jornada e a gente vive várias fases dessa jornada e é muito importante. Como a astrologia nos mostra os ciclos da vida, quanto mais a gente fica em contato, percebendo esses ciclos e tentando analisar como que isso influencia no nosso mapa natal, é muito importante, é muito rico para o nosso autoconhecimento. E é totalmente possível, gente, que mesmo uma pessoa que não seja astrólogo, que não entenda a fundo como a gente, como astrólogo estuda diariamente, é totalmente possível que você consiga entender um pouco desses movimentos. Como esse exemplo que eu dei de Sagitário. A Vênus entrou em Sagitário. Você já sabe que, bom, se você tem a Sagitário não ascendente, essa Vênus está influenciando ali. Ou seja, aquela área, naquele momento, vai ficar mais evidente na sua vida. Se você tem Sagitário na área de relacionamento amoroso, você já sabe, a Vênus entrou em Sagitário. Vou olhar no meu mapa,
onde eu tenho Sagitário. Tenho Sagitário na área de relacionamento. Então, você já sabe que aquele momento tem um pico, né, de acontecimentos. Eu sempre escuto as pessoas falarem assim também, mas, por exemplo, quando a gente fala de algum trânsito que é tenso, que pode gerar brigas, confrontos, e eu escuto as pessoas falarem, mas tem confronto o tempo inteiro, tem briga o tempo inteiro, etc. E sim, tudo na vida está acontecendo o tempo inteiro, em todas as áreas da nossa vida, no mundo, tudo está acontecendo o tempo todo. Porém, existem picos, sim, e a astrologia, ela mostra isso. Tem determinados aspectos que, quando eles acontecem, eles mostram ali um padrão. Não é que o aspecto faz isso acontecer, não é que o planeta ele faz isso acontecer, não, é como se fosse um espelho. A gente consegue, através desses aspectos, entender o que está acontecendo. Então, é muito, muito, muito importante vocês estarem cada vez mais em contato com o seu mapa natal, entendendo todos esses aspectos. E no link que eu mandei no e-mail, tem um site que de todos esses sites de acesso mais gratuito, assim, com essas informações, eu gosto muito do Astrolink para falar de casas astrológicas. Eu acho que ali, como eles explicam cada casa, é muito completo, porque cada casa aí, ela representa várias coisas da nossa vida, então eu acho bem legal. Mas de forma breve aqui, para vocês até, assim, entenderem um pouquinho, a casa 1, ela é o ascendente, a casa 2, ela fala de bens materiais, sobre a forma como a gente lida com os nossos bens materiais, a casa 3 fala de irmãos, primos, parentes, comunicação, pensamentos, deslocamentos, a casa 4, lar, mãe, raízes familiares, passado. Então, 12 casas, 12 áreas da vida, e por isso essa importância de vocês estarem cada vez mais em contato, tá bom? A forma como os aspectos influenciam o nosso mapa, dessa forma individual, vai fazer toda a diferença ao longo desse ano, ao longo da nossa vida, porque você já sabe que quando um aspecto está acontecendo, você vai sentir alguma área da sua vida mais mexida e você vai dar o direcionamento. É uma das formas que a gente consegue ter um pouquinho mais de controle, digamos assim, de alguns acontecimentos. Você já sabe, essa área aqui vai ficar forte para mim, esse período aqui vai ficar forte para mim, o assunto de carreira, você já controla aquilo um pouco mais. As áreas da sua vida estão ali acontecendo, claro, o tempo todo, todas as áreas da nossa vida, elas não param de acontecer, porque algo está mais forte. Mas você já sabe, é um bom momento para eu olhar para esses assuntos. Tudo que a gente resiste, então a influência está ali, a gente resiste, aquilo vem com dificuldade. Se você se entrega àquele momento de, vou entender o que está acontecendo, a gente vê essa área fluindo mais. Outro exercício muito legal é você perceber os padrões de acontecimentos em sua vida com a entrada de alguns aspectos, e isso ao longo dos anos, você perceber todas as vezes que a lua, que temos lua nova em aquário, e aí buscar, no Google mesmo tem muitas essas informações, lua nova em aquário. Esse ano, quando a lua ficou nova em aquário, você sentiu que a área da sua vida que você tem em aquário foi remexida e aconteceu isso, e aí você procura, qual foi a última vez que teve lua nova em aquário? Foi na data tal. O que aconteceu na minha vida? O que estava rolando lá? Faz uma diferença enorme quando a gente começa a ficar mais atento com padrões, porque se você for perceber na nossa vida, os padrões, vários acontecimentos, eles se repetem, então ele vem num padrão. Mas, é claro, como a nossa vida está sempre mudando, o padrão ele vem, mas ele acontece, se manifesta dentro de um contexto diferente, mas você já consegue pelo menos entender. Você já começa a entender que quando tem uma lua nova em aquário, você se sente muito
por exemplo, muito inovador, você se sente muito potente para a carreira. Às vezes a outra pessoa, dependendo do mapa, ela já sente um momento mais tenso, ela já fica mais introspectiva, porque no mapa dela já está influenciando de outra forma. Então, esses padrões aí vão fazendo com que a gente consiga, inclusive, fazer previsões para a gente mesmo. Se você já sabe que em determinados momentos você se sente daquela forma, você se programa de acordo e fica muito mais fácil. Ok? Bom, explicado tudo isso, eu gosto de fazer essa introdução porque a gente como astrólogo às vezes fica meio louco assim, de ver tanto estereótipo da astrologia, dá vontade de chorar com as coisas que a gente vê. E eu acho que é obrigação nossa como astrólogo mostrar para as pessoas como que as coisas de fato são, com base nos estudos mesmo, não é uma opinião do astrólogo, é com base em estudos muito sérios. E quanto mais a gente entende esses conceitos de uma forma mais certa, mais aquilo fica mais claro, faz mais sentido, porque muita coisa que realmente é veiculado faz a gente não ver sentido nenhum com tudo que está acontecendo, né? Bom, 2020 foi um ano aí que todos nós, em várias áreas da nossa vida, não conheço ninguém que passou imune a esse momento. Foi um ano em que várias áreas da nossa vida foram remexidas, foram questionadas. A gente se deparou com um lado da sociedade muito... às vezes até sombrio, com coisas que a gente não esperava e que aconteceu. A gente se deparou com lados nós mesmo, da nossa própria vida, e porque nós somos a sociedade. Então, a gente olhando para a sociedade, a gente enxergou coisas, e a gente olhando para nós mesmos, a gente enxergou coisas muito fortes em 2020. Foi um ano que mostrou ali meio que a força, coisas que a gente estava às vezes muito apegado, às vezes a gente estava muito achando que nunca nada muda, que é daquele jeito mesmo. E ano de 2020 realmente mexeu com todas as nossas estruturas, literalmente. Até faz parte dos aspectos aí, o ano de 2020 ter feito isso. Agora, o ano de 2021, ele vai ser um ano pra gente o quê? Pra gente lidar com as nossas frustrações, entendeu? Da gente realmente olhar de frente para todas as nossas frustrações e a gente lidar com elas. Não vai dar em 2021 para a gente fugir de lidar com isso. Não vai dar em 2021 para a gente continuar criando expectativas irreais com relação a tudo que está acontecendo. Eu não gosto do termo, não crie expectativas, porque é impossível. A gente cria expectativas, sim. A diferença é o que você faz com essa expectativa. Você gera uma ansiedade com aquilo ali, ou você faz daquela expectativa uma força para você conseguir as coisas. A sua expectativa, ela é mais realista ou ela é irrealista? Ela tá muito irreal, tá muito no mundo da ilusão, da imaginação. Então, o ano de 2021, ele vai ser um ano pra gente realmente encarar as nossas frustrações, a gente encarar todas as expectativas irreais que a gente foi criando ao longo de 2020. A gente, assim, não vai ter como fugir disso, gente. Vai ser um ano para a gente abraçar essas questões com muito amor, com muito acolhimento e ver como que a gente pode trabalhar isso para 2021 ficar mais realista, mais pé no chão. A gente, claro, assim, e isso é totalmente normal que em 2020 a gente tenha ficado se sentindo até meio perdido mesmo, porque aconteceu tanta coisa de uma vez que é humanamente impossível você ficar... Não, tá tudo bem, tô entendendo tudo. Porque não, a gente não tá entendendo tudo. E digo mais, quem acha que tá entendendo tudo
tá iludido em alguma parte. É importante a gente entender isso também. O que a gente está se iludindo e como que a gente pode sair desse campo da ilusão para entender o que realmente o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa vida. Então, é um ano para a gente lidar com essas questões, tá? É um ano que a gente vai se sentir também com até uma força maior para falar, não, chega, vou sacudir a poeira aqui e vou olhar para frente, levanta, olha para frente, chega, quero novas perspectivas, retomar perspectivas. Essa é a força muito grande aí de 2021 tá bom, né? Chega, gente, a gente tá na pandemia, é isso, o mundo mudou, é isso, então chega, tá? Criei um monte de ilusão em 2020, tô agora vendo que não vai rolar e é isso, bola pra frente. O ano novo astrológico, ele começa mesmo com o ingresso do Sol em Áries, tá? O ano novo aí, nós astrólogos não analisamos o ano novo 1 de janeiro, 31 de dezembro aí para janeiro. A gente analisa com a entrada do Sol em Áries, por quê? Porque o Áries é o primeiro signo, ele representa o início, é o signo do início aí. Esse ano, Áries, o Sol vai entrar em Áries no dia 20 de março, né, de 2021, 20 de março, às 6h37 da manhã. Então, esse é o ano novo astrológico. Vocês vão começar a perceber, se vocês analisarem os anos anteriores, sabe? Que a energia mesmo dessa coisa do nosso, o ano começou, vamos que vamos, e é sempre muito quando o Sol entra em Áries. Essa percepção é impressionante. A gente passa aí o começo dos anos sempre uma coisa meio confusa, meio fazendo umas metas, meio tal, e é uma coisa muito de ajustes. Quando o Sol entra em Áries, a gente sente essa força. E por isso que a gente chama do ano novo astrológico, e ele é em março e não em janeiro, tá? Aqui nesse áudio eu estou analisando 2021, de janeiro a dezembro, mas só esclarecendo que o ano novo astrológico mesmo não é em janeiro que ele começou. A análise principal que a gente faz é a partir do ingresso do Sol em Áries, tá bom? 2021, a gente não tem tantos acontecimentos celestes quanto 2020, mas a gente tem algumas datas que são importantes, que eu vou falar aqui para vocês. É legal porque algumas datas, algumas pessoas já sentem, quem tem mais contato com o mapa, a pessoa já sente um pouco mais, porque ela já sabe desses movimentos, mas fiquem tranquilos que todas as datas mais importantes, todos os acontecimentos, eu vou falar de forma mais detalhada em áudios separados, porque senão aqui esse áudio vai ficar gigantesco, tá bom? Bom, janeiro, a gente tem vários aspectos, mas os mais relevantes aí. Marte, ele entrou em Touro dia 6 de janeiro, vou gravar um áudio falando sobre isso, tá bom? Mercúrio entrou em Aquário no dia 8 de janeiro, Vênus entrou em Capricórnio 8 de janeiro e a gente tem no dia 28 de janeiro a lua cheia em Leão e 30 de janeiro início do Mercúrio retrógrado, tá bom? Mercúrio fica retrógrado dia 30 de janeiro até 20 de fevereiro. E lembrando sempre que a gente tem a sombra da retrogradação, ou seja, uns 10 dias antes do Mercúrio ficar retrógrado e uns 10 dias depois, 10, 15 dias depois, a gente ainda sente uns efeitos aí desse Mercúrio, do planeta retrógrado. Então, a gente percebe isso muito claramente, tá? Fevereiro, Vênus entra em Aquário dia 1 de fevereiro. Nós temos Lua Nova em Aquário, 11 de fevereiro. Sol entra em Peixes dia 18. E a Vênus entra em Peixes dia 25 de fevereiro. Fevereiro, eu nem vou falar todos os aspectos que tem aqui, porque realmente é um mês muito intenso.
mas a gente vai falando ao longo aí do ano. Mas para quem gosta de anotar, tem essas datas aí. Março. Março temos o Marte, que sai de Touro e entra em Gêmeos. A gente tem Lua Nova em Peixes. Mercúrio entra em Peixes e a Vênus entra em Áries. São eventos bem importantes aí. E para quem já sabe que tem, então, para quem tem a Vênus em Áries no mapa natal, já sabe que quando aqui em março a Vênus entrar em Áries, é uma força bem maior, porque você está ali com um posicionamento que está afetando a sociedade como um todo, mas para você aquilo é mais forte porque está no seu mapa natal. Abril, Mercúrio entra em Áries, a gente vai ter a Lua Nova em Áries também no dia 11, Mercúrio entra em Touro e no fim de abril a gente tem a Lua cheia em Escorpião, tá? Eu vou falar só do primeiro semestre para não ficar tão longo e porque o primeiro semestre é um pouco mais intenso de aspectos, tá bom? Mas quem quiser saber exatamente essas datas, onde cada lua estará, quando a Vênus entra em qual signo, quando a gente tem lua nova, quando tem lua cheia, quem quiser pode me procurar que eu mando essa minha tabelinha aqui, que eu faço uma tabelinha todo ano com esses aspectos, tá bom? Maio, então, a gente tem Mercúrio já entrando em Gêmeos e a Vênus também entrando em Gêmeos. Júpiter entra em Peixes, ele vai retrogradar, ele vai entrar em Peixes. O Júpiter retrograda esse ano, e aí a gente, né, tem muitos aspectos aí que eu anotei pra gente falar, pra eu comentar com vocês. Sol entra em Gêmeos, e em maio a gente tem o início de Saturno retrógrado e Mercúrio retrógrado. 23 de maio, Saturno fica retrógrado, 29 de maio, Mercúrio fica retrógrado novamente, tá? Junho, a gente tem Vênus entrando em Câncer, a gente tem um eclipse solar em Gêmeos, no dia 10 de junho, evento muito importante, tá? E o fim do Mercúrio retrógrado, que vai ser 22 de junho, tá bom? Então, assim, esse primeiro semestre, ele tem eventos muito importantes, tem quadraturas, oposições aqui que eu não comentei, porque eu acho que aí já é muito astrologuês, pode acabar ficando mais confuso, mais atrapalhando do que ajudando, mas esse primeiro semestre aí de 2021, eu sinto que é um semestre pra gente mais fazer uma revisão da nossa vida, das nossas questões. Não é um primeiro semestre para você fazer grandes investimentos, tomar grandes decisões, porque muita coisa ainda vai mudar, muita coisa ainda vai ser remexida. Então, é importante ficar atento, tá bom? Esse ano de 2021, ele será um ano também marcado por viradas muito bruscas, sabe? Sabe aquelas coisas que a gente não esperava? Viradas de página mesmo na vida como um todo. Porque tem muita influência de Urano, o Urano traz o inesperado. Então, assim, a gente pode esperar isso, viradas de chave, assim, e coisas inesperadas, viradas bruscas, tá? Coisas que a gente, né, não tem uma linearidade. Tudo bem que a vida não tem mesmo essa linearidade, mas a gente sabe que tem alguns momentos que algumas coisas mudam muito bruscamente, como, por exemplo, foi a pandemia. A pandemia é uma virada brusca, assim, é algo totalmente inesperado, e que faz a vida da gente mudar. Então, 2021 não vai ser diferente, mas tem muitos aspectos ao longo do ano, tá? Que trazem esse sentido aí de viradas bruscas, de viradas de chave, viradas de página, uma coisa que coisas inesperadas
que acontecem e fazem a nossa vida mudar completamente. Ano de 2020 mostrou demais essa questão da impermanência que é a vida. A gente se apega muitas vezes às questões, às coisas, e, né, às situações, pessoas, etc. E a gente busca muitas vezes uma linearidade, uma constância. E não existe isso na vida. A gente não quer dizer que a nossa vida tá o tempo inteiro mudando, o tempo inteiro, tudo mudando. Não, não é isso. Mas a gente precisa entender que não tá no nosso controle isso. Não tá. A gente precisa ficar constantemente aberto para mudanças. Para quê? Porque a gente consegue, dessa forma, quando a gente se abre, a gente consegue o quê? Abraçar melhor as mudanças quando elas chegam, em vez da gente resistir, como acabou que assim, 2021 ficou muito, 2020, desculpa, ficou muito isso, assim, como se as pessoas estivessem resistindo demais aos acontecimentos, e o sofrimento, ele é certo quando isso acontece, tá? E 2021 vem aí com essa mesma toada, tá? Muitas mudanças, todas serão ruins, todas serão, isso é um grande depende. As pessoas perguntam muito isso pra mim também. Tem um aspecto tal, vai ter uma grande mudança, algo inesperado. É ruim? Gente, depende, né? Tudo depende. A mesma situação, ela tem um olhar para você diferente do que tem para mim. Porque nós somos pessoas diferentes, você tá dentro de um contexto, eu tô em outro, o fulano tá em outro, o ciclano em outro, então não dá pra gente falar, não, é ruim, às vezes é um aspecto tenso, mas eu posso olhar aquele aspecto tenso, doer, né, às vezes ele chega, dói em mim, mas eu pego aquele aspecto tenso, pego aquela dor e transformo em força e saio daquilo mais fortalecida e sigo a minha vida. Você, determinados momentos ou a forma como você enxerga a vida, você pode pegar aquele aspecto tenso e se entregar. Então, tem como a gente saber isso? Não. Então, tem um aspecto, tenso, tem mudanças, terão coisas inesperadas que vão fazer a gente mudar totalmente, porém, não tem como falar se isso é ruim ou não, porque vai depender de cada pessoa, o seu olhar, sua vida, seu contexto, como que você vem se trabalhando. Eu percebi isso demais em 2020, vocês também devem ter percebido isso, com as pessoas que você convive. As pessoas que já estão nesse processo de autoconhecimento, de tentar se entender, lidou melhor com esse 2020, com certeza. Quem não tinha esse hábito de se perceber, se olhar, em 2020 sofreu muito, porque você foi obrigado a ficar com você mesmo em muitos momentos, e muita gente não aguentou isso, porque a gente vive numa sociedade que tem vários tipos de fugas, e penso que isso está ficando cada vez mais forte com a tecnologia, com os nossos... A gente tem muito acesso hoje. Então, se você tá com um problema e não quer pensar no problema, você tem várias coisas que você pode usar como fuga. Desde beber, sair, ver filme, trabalhar demais, comer demais. Nossa, tem tanta coisa que a gente foge, né, que a gente usa como fuga dos nossos problemas. Então, eu percebi que em 2020, as pessoas que estavam sempre jogando os seus problemas para debaixo do tapete sofreu muito mais do que as outras. As que se trabalham, as que se olham, elas sentiram essa dor toda, ninguém ficou imune, como eu disse, mas esse olhar ficou diferente. E 2021, ele vem com essa mesma tônica. Assim, a gente precisa se olhar, não tem como ficar adiando isso mais. Muita coisa vai acontecer para continuar confrontando a gente nisso, tá? Outra coisa, nós entramos, né? Se fosse assim, colocar uma energia, né? Não dá para colocar uma só, né? No ano, porque tem muita coisa acontecendo. Mas se a gente pudesse falar uma coisa para 2021, né? Uma energia, assim, uma só. É a energia de aquário, né? Assim, porque a gente teve já, do final de dezembro, principalmente com a grande conjunção, a entrada de planetas muito importantes em aquário. Esse ano
em fevereiro, principalmente, nossa, a gente vai ter um monte de coisas acontecendo em Aquário e coisas que são marcantes, não algo ali só para aquele momento. Tudo reverbera por um tempo, mas a gente tem muitos aspectos aí que vão reverberar, em fevereiro, por exemplo, a gente vai ter alguns aspectos em Aquário que vão reverberar por décadas, né? Pela próxima década, outros para décadas. Então, se pudesse falar uma energia para 2021. Aquário, tá muito forte isso, tá? Não entramos na era de Aquário, escutei muito isso também, acho que vocês também escutaram. Entramos na era de Aquário e tal, era de Aquário. Gente, não, tá? Não entramos na era de Aquário, nós estamos na era de Peixes ainda, e a nossa geração não vai viver a era de Aquário, porque vai demorar uns 200, 300 anos ainda para a gente entrar na era de Aquário. Então, nossa geração não vai viver, só se a gente encarnar na próxima, né? Mas, né, do jeito, com esse corpo aqui, nós não viveremos a era de Aquário, tá? A gente entra aí numa energia, a gente entrou numa energia muito forte de Aquário, que ficará por muito tempo ainda, mas não é a era de Aquário. Eu até separei aqui, deixa eu abrir aqui, um texto que é do Robson Papaléu. Robson Papaléu, ele foi meu professor na Gaia, Escola de Astrologia, não sei se vocês conhecem, é uma escola muito conceituada aí em São Paulo, e eu gostei muito, eu separei 2 textos dele para falar aqui para vocês hoje, e que representa muito bem essa questão de era de Aquário. Deixa eu achar aqui. Um dia, né, 21 de dezembro, ele comentou aqui no texto com relação à grande conjunção, né, que foi lá no dia 21 de dezembro. Dia do solstício de verão no hemisfério sul, marcado pelo ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Eu estou lendo agora o texto dele, tá, gente? A autoria dele, não é minha. Um dia especial como há muito a humanidade não presenciava. Um novo tempo está surgindo, mas não é o início da era de Aquário. Ainda estamos num ano em que fomos todos colocados à prova, onde muitos se foram, muitos perderam e outros estão lutando e vencendo, atravessando esse vendaval a que fomos arrebatados, mas temos um grande movimento celeste que encerra esse período tão confuso e incerto. Júpiter e Saturno se encontram mais uma vez, iniciando um grande ciclo de conjunções nos signos de ar. A cada 20 anos, Júpiter e Saturno se encontram, marcando ciclos de crescimento e expansão, onde são exigidas lutas, competências e eficiências para que se possa ter a boa colheita ou então ter escassez e dificuldade se não houver dedicação e cuidado. Nos últimos 200 anos, com poucas exceções, esses encontros se deram no signo de Terra, onde a humanidade voltou sua atenção para o consumo, as necessidades materiais, para o capital e o acúmulo de bens e riquezas, onde o maior valor se voltou para a segurança material e o capital. Usamos a natureza, esgotamos suas riquezas e nos distanciamos de nossa ligação com a mesma, como se ela somente estivesse à nossa disposição e fosse somente para ser consumida e exaurida, como se não fizéssemos parte dela. Mas o mundo materialista chegou ao seu ápice, se deteriorando e mantendo a riqueza na mão de poucos e aumentando mais a pobreza e o descaso com o meio ambiente. Usamos e abusamos da terra, voltando a atenção somente para o benefício próprio, tendo como principal motivo da vida ter, consumir, ter prazer e acumular, sem nos preocuparmos em repartir e distribuir. Segregamos, discriminamos, dividimos a sociedade e até mesmo, como um momento de meia-culpa, nos penalizamos pelos menos favorecidos, ajudando com alguns poucos benefícios os que pouco têm, mas não dando chances a eles também se desenvolverem. Chegamos então ao fim de um ciclo de Terra desses 200 anos de encontros de Júpiter e Saturno, que certamente teve bons resultados, mas que chegando ao seu fim,
se degenerou. Com a estada atual de Urano em Touro, estamos repensando claramente o que e como consumir, repensar o valor, o dinheiro e o que ele pode nos dar. Júpiter e Saturno iniciam seus encontros nos próximos 200 anos no signo de Ar, iniciando, ainda que lentamente, uma nova fase em que as atenções se voltarão para a sociedade, para o humanismo, para a consciência de que somos todos da mesma espécie e habitamos juntos o mesmo planeta, com os mesmos direitos. Júpiter ingressou em Aquário, possibilitando a sociedade crescer e progredir através de ideais humanitários, do desenvolvimento intelectual e de uma nova abordagem sobre os direitos de cada ser nesse planeta. Teremos a possibilidade de ter uma abordagem imparcial e democrática da vida, sem distinguir as pessoas por seus dogmas, crenças, escolhas políticas, religiosas, suas condições econômicas e opções de qualquer espécie. Mas são somente possibilidades, dependendo de nossa vontade de aceitar, entender e mudar essa realidade. Saturno também ingressa em Aquário, seu domicílio diurno. Diferente do que se propaga, Saturno em Aquário não tolerará a liberdade, mas sim trará, mesmo que forçosamente, a responsabilidade que temos que ter com os nossos semelhantes, o comprometimento com a sociedade e a humanidade, já que compartilhamos do mesmo momento histórico em que um vírus miserável nos colocou na mesma condição. Seremos forçados a respeitar nossos iguais, usando máscaras, nos vacinando e nos cuidando para poder cuidar de todos. Saturno em Aquário traz somente a realidade e a responsabilidade de sermos aquarianos e fazermos valer as palavras que ainda ecoam, mesmo que sem muita força, mas ainda existentes, que prenunciaram uma nova era cada vez mais próxima: liberdade, igualdade e fraternidade. Palavras e conceitos que ainda correm risco, mas a cada dia se tornam um vento cada vez mais forte. Plutão e Netuno, que se tocam em harmonia, estimulam esse novo desenho da sociedade, desconstruindo um modelo desgastado e degenerado, germinando um ensaio para um tempo de regeneração. Ainda não é a nova era, ainda não é a era de Aquário. Amanhã, aqui o texto é do dia 21, de dezembro, amanhã, após esse encontro astronômico e astrologicamente histórico, amanheceremos da mesma maneira. A mudança é lenta, mas já se faz presente. Os ventos sopram mais fortes, os movimentos sociais voltarão e com força. As revoltas acontecerão, exigindo direitos e cobrando deveres. Os princípios tão cantados na época da Revolução Francesa estão cada vez mais presentes, confrontando a rigidez insana que começa a perder força, mas ainda lacinante. A liberdade, a igualdade e a fraternidade não virão tão fáceis, não serão outorgadas prontamente. Deverão ser conquistadas com luta e força, com discernimento e coragem, já que é um direito de todos. A era de peixes ainda está entre nós, cada vez mais se degenerando. Foi uma grande era, 2000 anos com grandes avanços e conquistas. Mas chegamos aos últimos suspiros desse tempo, ainda esperando que algo mágico nos salve e nos arrebate para a nova era. Não é assim que vai acontecer. Netuno está em peixe, dissolvendo realidades e faceando outras. Certamente a fé pode mover montanhas, mas entre uma reza e outra devemos empurrar a montanha. Que a humanidade, da qual fazemos parte, saiba aproveitar esse novo período e que saibamos atravessar a tempestade que ainda se faz presente, com sabedoria, discernimento e amor. Aqui é o fim do texto. Se vocês quiserem, quem quiser, eu mando esse texto aí que o Robson Papaléu escreveu, explicando aí que nós não estamos entrando na era de Aquário. Nós estamos entrando, sim, numa fase muito aquariana, uma energia muito aquariana e com toda essa tônica, mas não é a era de Aquário. Então, onde vocês ouvirem isso, vocês já falem, gente, nada a ver, vocês estão errados. Se alguém quiser esse texto, me fala que eu passo, tá bom? Achei muito importante trazer, eu gostei demais da explicação dele, achei riquíssima, tá? E como que é a energia aquariana, fora tudo isso que ele falou no texto? E isso a gente vai sentir essa tônica muito forte para 2021. Não só para 2021, mas
Isso se fará presente por muitos anos, mas muito forte agora, porque foi agora que a gente teve a entrada dos planetas nesse signo. A energia aquariana é uma energia mais idealista, mais lógica, mais racional, tem uma visão muito ampla, né? Liga-se muito mais aos ideais coletivos do que ao individual. Então, o aquário, ele não é muito ligado, assim, ele não é ligado ele não é ligado ao individual, ele é ligado ao coletivo, aos ideais coletivos. O que é bom pro coletivo, para a humanidade. Não é, o foco de aquário não é no indivíduo, é no coletivo. Então, essa tônica aí para 2021 fica muito forte de tudo, esse olhar para tudo que será bom para a humanidade, para o coletivo, e não somente aí para o individual, tá? Então, 2021 é um período, assim, um período, né, de uma renovação de ideais mesmo com relação ao futuro, aos novos rumos da humanidade, porque, assim, muita coisa foi quebrada, muita coisa foi questionada, e nós vamos buscar novas concretizações a partir disso, porque não tem como fugir, essas coisas aconteceram, e esse 2021 a gente vai buscar muito essas questões, tá? A gente sente a sensação de um novo tempo, literalmente, e aí, acho que é por isso também que algumas pessoas confundiram isso com, nisso é uma nova era de aquário e tal, assim, juntou que a energia aquariana tá muito forte mesmo, juntou que a gente está com essa sensação de um novo tempo, porque sim, estamos vivendo um novo tempo. 2020 foi mais um pontapé aí, mas não é uma nova era, mas o tom de 2021 a gente vai sentir demais isso, com vários acontecimentos, a sensação mesmo de um novo tempo. E aí, de novo, gente, eu não sou a pessoa que gosta de viver também, no Alice no País das Maravilhas, que tá tudo lindo, tudo cor-de-rosa, mas eu também não gosto dessa visão fatalista, sabe? A gente tá sentindo e vai sentir, né, com os acontecimentos que a gente tá vivendo um novo tempo. Eu não gosto de falar também, tô sentindo um novo tempo, que lindo, agora vai ficar tudo cor-de-rosa, tudo perfeito, tudo fácil. Mas também não gosto dessas linhas que às vezes eu ouço por aí de, nossa, vai acontecer coisa e sua vida vai ter que mudar totalmente, você vai saber. Não é assim. Então, de novo, tudo é muito individual. A forma como você vai lidar com os acontecimentos e que trarão essa energia de um novo tempo, isso é muito, muito individual. Até mesmo a questão da pandemia. A gente sabe, muito sofrimento, muita gente que morreu, muita gente ficou doente, que ficou mal, que perdeu o emprego, mas assim, quantas pessoas você conhecem que esse foi 2020 foi o ano que a pessoa mais ganhou dinheiro? Eu conheço várias pessoas, mas várias. Não tô falando de pessoas, famosas, não. Pessoas próximas que 2020 foi o ano que a pessoa mais conseguiu ganhar dinheiro. Às vezes a pessoa estava numa área que cresceu muito, a pessoa já estava caminhando para uma direção e todos esses acontecimentos deram mais força. Então, não dá pra gente generalizar absolutamente nada, mas a gente tem aí realmente essa tônica pro ano de um novo tempo. Várias coisas que vão acontecer e que vão mostrar pra gente assim, realmente a gente está entrando em tempos muito diferentes, né? Literalmente, tá? Júpiter, que aí, tá? Júpiter e Saturno, que estão em Aquário, que fizeram parte dessa grande conjunção aí de dezembro, são dois planetas extremamente importantes, fortes na astrologia, e o simbolismo deles, por si só, já mostra o porquê que fala-se tanto, porquê que a gente tá aí com essa questão aí mais revolucionária, mais do mudar, do quero diferente, esse resgate, é uma urgência até. Júpiter é um planeta que expande e Saturno é um planeta que cobra. Então, assim,
Para a gente conseguir atingir a expansão de Júpiter, para a gente conseguir atingir a expansão que Júpiter está querendo trazer para a nossa vida, a gente não vai mais poder fugir das obrigações saturninas, né? Não dá mais para fugir. Então, Júpiter expande, Saturno cobra. Os dois estão em Aquário. Então, imagina, tanto Júpiter quanto Aquário estão no mesmo signo. Um está querendo expandir, o outro está cobrando. Então, como é que a gente pode fazer para equilibrar isso na nossa vida com os próximos acontecimentos aí de 2021? A gente vai conseguir expandir a nossa vida com várias questões se a gente parar de fugir das obrigações saturninas. A gente precisa olhar, e aí é aquela questão que eu comentei no começo do áudio, de a gente tá fugindo das obrigações, a gente precisa lidar com as nossas frustrações, né? Olhar de frente para tudo isso. Essa tônica de Júpiter, Júpiter, Saturno e Aquário aí, vai ser o ano todo mostrando pra gente nossa, eu quero muito expandir, nossa, mas tem essa obrigação aqui. Aí, às vezes, assim, eu queria só expansão, mas eu não queria obrigação. Não vai ter como. A gente não vai poder mais fugir dessas obrigações. E os dois estando em Aquário, a gente sente muito essa força. Porque, assim, Júpiter em Aquário, ele é expansivamente livre, fraternal. A energia de Júpiter em Aquário, tá? Puramente falando, como que é? Júpiter em Aquário, ele é mais livre, mais fraternal, ele procura crescer através dos ideais humanitários, do desenvolvimento intelectual, das experiências mais ousadas, digamos assim, tem amor à liberdade, tem um senso de justiça fortíssimo, proteção aos grupos, aos amigos, à sociedade, tem interesse em filosofias novas. E Saturno em Aquário, ele tem qual aí energia? Qual é a manifestação de Saturno que cobre? Então, Júpiter expande, Saturno cobra. Saturno em Aquário, como que ele se manifesta? Ele é mais responsavelmente fraterno. Então, Júpiter em Aquário, ele é expansivamente fraterno. Saturno é responsavelmente fraterno. Ele procura se firmar, ele procura se preservar através de o quê? De uma mente mais disciplinada, daquele compromisso com as metas, sabe? Com metas sociais progressistas, objetivos, né? Aqui para o Saturno em Aquário, os objetivos, eles são muito importantes na vida. E quando eles são estabelecidos, eles precisam ser seguidos até a sua concretização, tá? Não tem como fugir disso, a gente vai sentir isso muito forte esse ano, tá? Os ideais filantrópicos também, eles ficam muito em alta com esse Saturno em Aquário, mas existe uma coisa muito assim forte do Saturno em Aquário que assim, busca tanto essa independência, sabe? Pode ser tão independente, busca tanta independência, autenticidade, originalidade, que é tanto uma expressão mais livre que acaba se isolando. Então, a gente pode ou a gente se isolar, ou a gente se isolar num grupo, porque Aquário fala de grupos. E a gente tomar cuidado com isso também, porque às vezes a gente finge que está fazendo aquilo por um bem maior, mas não, é pra gente mesmo, para aquele grupo. Quem não tá ali dentro, pra gente não importa. Então, cuidado com isso, tá? Saturno em Aquário também quer ter essa expressão mais livre, só que lembra que Saturno cobra. Saturno em Aquário, como tá em Aquário, ele tem aquela coisa quer se expressar, mas a parte lá que cobra barra e fala, então, né, não é bem assim não. Devagar. Então, é como se a gente sentisse que a nossa vontade de se expressar de uma forma mais livre está sendo barrada por radicalismos, né? Então, porque Saturno, ele respeita as leis. E em Aquário, ele respeita as leis sociais. Ele tem um certo orgulho intelectual aí, ele tem um orgulho de respeitar leis, respeitar as regras. Então,
A gente sente isso, vai sentir isso muito forte esse ano também, tá? Bom, o tema vacinação, gente, esse ano, ele vai continuar o ano todo, tá? Sendo, inclusive, altamente discutido, com muitas descobertas e muitas mudanças, tá? A gente vai passar ainda o ano todo, tá dentro aí das expectativas reais para este ano. A gente vai viver pandemia, não é um ano que a gente vai, infelizmente, se livrar da pandemia, né? Ainda tem vários aspectos, vários acontecimentos, infelizmente. O ano todo, o tema pandemia, ele ainda vai ficar aí, né? Eu sei que a gente não aguenta mais, né? Ouvir falar de pandemia, né? Mas, infelizmente, gente, não vai dar para fugir esse ano, a gente ainda vai ter esse tema muito latente aí, agora por conta todos desses acontecimentos aí em Aquário, a gente pode sentir em 2021 quase que uma questão assim, desviei minha atenção um pouquinho, sabe assim? Eu vou desviar minha atenção aqui para essa esperança, essas questões, mas assim, lidando com a expectativa de uma forma real, a pandemia ainda é um tema, né, o ano todo. E a parte essa questão da vacinação, que a gente sabe que em alguns países já começou, e aqui no Brasil, a gente, infelizmente, né, assim, a gente acaba tendo muitas informações desencontradas, a gente não é incentivado fortemente a se informar, então, assim, a se informar de uma forma responsável. Então, vocês vão perceber que esse tema vacinação ele vai continuar ainda o ano todo, tá? As pesquisas científicas, vocês vão perceber que elas vão conseguir ganhar, graças a Deus, né? A todos os deuses aí que todo mundo acredita. As pesquisas científicas vão conseguir um destaque enorme, sabe? Maior valorização, tá? A gente vai sentir até um acréscimo de seriedade, de credibilidade para isso. Nossa, e isso vai ser incrível. A gente vai ter aí, com relação a isso, grandes avanços, tá? Essa questão, infelizmente, né, da pandemia ainda será o nosso tema, com várias facetas. Não será nesse ano, né, que a gente vai finalizar esse assunto, mas a gente vai ter pelo menos aí várias facetas desse tema pandemia, do tema vacinação, propriamente. Eu sei que a vacinação está dentro do tema pandemia, mas de forma separada, como a gente enxerga tudo isso, tá? É um ano de muito, muito, muito olhar para a coletividade, para a liberdade, para a inovação em vários aspectos, tá? Eventos com grandes comoções, muitas manifestações a nível mundial, a gente vai ver muito isso, tá? 2020 e 2021 tem a possibilidade bem forte de a gente ter questões aí que vão gerar grandes comoções, tá? E também muitas manifestações, isso aí já a nível mundial, não só Brasil, tá? E com relação às manifestações, a gente infelizmente vai ver muito ainda essa questão de manifestações, porém com possibilidade de grandes repressões, sabe? Então, a nossa liberdade sendo muito questionada. A gente já tá sentindo isso. A gente já tá sentindo porque 2020 foi muito isso, né? A gente questionou muito até que ponto eu tenho liberdade, né? Com a pandemia a gente teve os vários chacoalhões para ver se a gente tem essa liberdade toda que a gente acha que a gente tem. Então, né, para 2021 isso vai ficar mais forte ainda com relação a essas manifestações. A gente vai ver o quanto que a gente ainda sente repressões, a gente tem repressões, e aí a nossa liberdade vai ser muito questionada.